Scania Streamline, mais do que um caminhão, um conceito, um marco em pesados. Faz diferença ser Scania. Bom dia a todos. Bom dia. Cadê a Alana? Tá aí? Nós vamos com esse na próxima aventura nossa. Bom, sejam bem-vindos à Editora Globo para o segundo seminário Caminhos da Safra, um evento anual realizado pela revista Globo Rural, com apoio da Associação Brasileira de Agronegócio, a BAG, e patrocínio da Scania. Eu sou Bruno Blech, sou diretor de redação da revista Globo Rural, que criou esse projeto em 2012, a revista criou esse projeto em 2012, e agora já estamos com 10 mil quilômetros de estrada, né? E o objetivo do projeto é levantar as condições de logística e de escoamento da safra pelo Brasil afora. E reportar isso tanto na revista quanto nesse seminário. Vamos passar agora um pequeno VT, um vídeo do Caminhos da Safra para vocês.
Está aí os nossos caminhos da safra, como vocês bem conhecem, né? O Brasil perde por ano 80 bilhões de dólares devido à ineficiência da infraestrutura e da logística, e só o agronegócio perde 4 bilhões de dólares por ano, dos quais Mato Grosso, que é o tema de hoje do Caminhos da Safra, perde sozinho 1 bilhão. O objetivo desse seminário é avaliar a situação do Estado de Mato Grosso, para fazer o diagnóstico da situação de Mato Grosso e apresentar soluções para superar os gargalos logísticos da região, em curto e médio prazo. E, para isso, nós temos a honra de receber aqui na Editora Globo o engenheiro agrônomo Luiz Carlos Correia Carvalho, meu amigo Caio, especialista no setor de açúcar e álcool e presidente da Associação Brasileira de Agronegócio desde 2012. Também gostaria de convidar o Edeon Vaz Ferreira, administrador de empresas com pós-graduação em gestão estratégica de negócios, diretor executivo do movimento Pro Logística de Mato Grosso e consultor da AproSoja. Estou vendo um rapaz aí super feliz, com um sorriso bonito, né? Eu acho que é por causa dos Estados Unidos, será? Ou a China. Carlos Fávaro, produtor de milho e soja, e de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, e presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. E o Renato Casale Pavan, engenheiro civil, especialista em projetos de infraestrutura de transporte de cargas, foi consultor do Banco Mundial e presidente da FEPASA, atualmente é diretor-presidente da Macro Logística. Queria mostrar para vocês, esse documento só vocês vão receber. Nós editamos 200 exemplares, vocês vão receber no final do encontro, junto com uma malinha com outras revistas e tal, né? E um boleto para pagar, mas pode pagar no dia 15 do... Antes de começar, eu queria dizer que o nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo site revistagloborural.com.br. Vou repetir, revistagloborural.com.br. Se você tem um amigo aí que não pôde vir, manda essa dica para ele, para convidá-lo a seguir esse encontro no site. E quem estiver em casa e quiser enviar perguntas sobre o tema, é só escrever para globorural.globo.com para o site, né? Entrar no site, ou pelo Twitter, com hashtag Caminhos da Safra 2013. Não se esqueça de colocar nome, além da cidade onde você está. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta meio pessoal. Eu tenho uma tia chamada Sarita, que ela vai muito para o Guarujá, né? Tem um carteado que ela costuma fazer no Guarujá. E todo o final do ano, ela deixa passar o verão, começa a ir para lá em março, abril, né? E ela me ligou ontem e falou assim, pô, você vai estar com aquele pessoal da logística? Eu falei, vou. Pergunta para ele se vai ter aquela porcaria daquele congestionamento lá esse ano. Carlos, a palavra é sua, né? A Super Safra é sua. Diga para a tia Sarita que, infelizmente, ela vai ter que enfrentar congestionamentos. Nós não aguentamos mais essa situação de estar entulhando, né? E é essa mesma palavra. Estamos entulhando os portos do Sul e Sudeste, tirando competitividade dos exportadores daqui do Sul e Sudeste, que já fizeram a sua parte, pelo menos, já construíram seus portos, seus meios de transporte. E nós, do Centro-Oeste brasileiros, ainda não tivemos esse privilégio, ainda precisamos ocupar esses portos para fazer a exportação de Mato Grosso, principalmente. E estamos tirando competitividade, estamos perdendo a nossa competitividade. É inadmissível. Agora, não seremos nós que vamos dizer para os mato-grossenses, para os produtores rurais, que precisam diminuir a produção, o tamanho da safra,
que precisam fazer investimentos menores, fazer uso de tecnologias obsoletas para produzir menos e não entulhar os portos. O superávit da balança comercial brasileira está aí graças a esse entulho de safra. Agora, certamente, o colapso está instalado. Nós tivemos agora uma safra recorde de milho no estado de Mato Grosso. Acho que está definitivamente descoberta a vocação da dobradinha soja, milho, também o algodão, na segunda safra em Mato Grosso. Um crescimento muito consistente, saindo de 7,5 milhões de toneladas de milho há 2 anos atrás, para 15,6 no ano passado, e agora 22 milhões de toneladas de milho. Safra de milho do tamanho da safra de soja. E certamente pode ser maior ainda. Agora, por onde escoar, a tia Sarita com certeza vai ficar brava com o Mato Grosso, com toda razão. Renato, eu queria que você desse uma olhada nesse mapa aí, primeiro para dizer se está certo, porque se não estiver certo, eu vou dar um puxão de orelha no Felipe. Está tudo ok aí, está tudo, todas as alternativas que existem hoje, as que estão projetadas, é isso mesmo que a gente tem hoje no Mato Grosso? Você tá conseguindo ver? Dá para apagar a luz na frente um pouquinho? Atenção. Bom, primeiro eu queria dar bom dia a todos, dizer que é um prazer estar aqui discutindo um assunto tão importante, né, que diz diretamente, né, a cada um de nós que pertencemos ao agronegócio. Eu diria o seguinte, eu acho que uma grande parte está aí, mas falta muita coisa. E para dizer o que falta, né, eu queria dizer para vocês que ao longo desses últimos 30 anos, se tentou vários planos governamentais, privados e tal, para resolver o problema angustiante da movimentação de safra. Isso vem há mais de 20, 30 anos. E até hoje não se conseguiu um plano que pudesse resolver esses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Tendo em vista a perda da competitividade, a Confederação Nacional da Indústria e agora a CNA resolveram dar um basta para essa situação. Dizer, olha, falta no Brasil planejamento estratégico. Nós não temos planejamento estratégico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estudar isso. O que precisa o Brasil, as regiões brasileiras? E a Macrologística, que é a minha empresa, foi contratada pela CNI, e agora recentemente pela CNA, para fazer o planejamento estratégico, né, do transporte de carga. Nós começamos com o Norte Competitivo. E o que é o projeto? Como é que ele foi feito? Primeiro, nós demorou um ano, né, cada projeto, um ano e meio. Nós começamos do zero, quer dizer, fomos primeiro levantar quais são as cadeias produtivas importantes para essa região, né, sob o ponto de vista regional e não do estado, de cada um dos estados. Então, analisamos, foram cerca de 29 cadeias produtivas, que depois elas foram passadas por filtros de questão de volume, né, a questão de custo financeiro, e aí foram selecionados no Norte Competitivo, né, 16 cadeias produtivas de 50 produtos. Aí o que foi feito? Foi feito o levantamento de cada uma dessas cadeias geograficamente, onde ela se situa, quais são, né, a movimentação, qual a origem e destino dessa carga para todos os produtos, inclusive carga frigorificada, container, soja, milho e tal. Aí, em seguida, o levantamento de toda a infraestrutura. O que existe, né, hoje para transportar essa carga, esses produtos da cadeia produtiva? E aí verificou-se o seguinte, um caos total, que é o que nós estamos vendo hoje. Mas o que interessa para nós é como resolver isso. Quer dizer, e aí, qual é a solução? O que nós vamos fazer primeiro? O que tem de recurso? E aí foi feito, então, um levantamento de todas as opções possíveis, né,
de cada uma das mesorregiões, são 18 mesorregiões, né? Quais são as alternativas? E se tivesse a hidrovia do Juruena-Tapajós? E se tivesse a hidrovia do Tocantins? E se tivesse a ferrovia Rondonópolis-Santarém? Né? Qual seria a diminuição de custo? E aí foi exatamente, né, estudada a análise competitiva. Quais são desses eixos? E a visão não é pedacinho de rodovia, como nós estamos vendo aí, né? São, na realidade, sistemas. É de Lucas do Rio Verde a Xangai, né? É de Querência a Roterdã. Quer dizer, quais são os problemas? Qual é o problema portuário? Né? E depois de feito isso, numa primeira seleção da... Desculpe. Feito isso, aí feita essa análise competitiva, então nós verificamos primeiro qual o que tem o menor custo. E nós chegamos a cerca de 48 eixos, né? E que para fazer todas as obras custava 150 bilhões. Então, evidentemente, não dá para você fazer tudo de uma vez. Então, qual é a prioridade? Aí não vou chegar lá. Uhum. Qual é a prioridade, né? Uhum. Então, nós chegamos na prioridade, que é, primeiro, a BR-364, que aparece aí, de Sapezal, de Cuiabá até Porto Velho, né? E depois tem a hidrovia do Madeira, Itacoatiara e de Itacoatiara. Então, ele vai, né, ele tem uma vantagem, né, de custo para ir para Roterdã, né? Já para ir para Xangai, então, está faltando aí a ligação de Sorriso, né, com o Porto de Santos. Ainda Sorriso ao Porto de Santos, né, tem um custo de R$205 por tonelada, né, que exatamente, é isso aí. Né. Depois tem a hidrovia do Tocantins, né, que também é importante, e aqui dá uma economia de 2 bilhões por ano, a hidrovia Juruena-Tapajós. A hidrovia do Tocantins dá 1,5 bilhão, né? Então, nós temos aí, depois, que considerar a ferrovia, né, de Rondonópolis até Santarém. Tem lá o trecho de Manaus, Belém, Brasília, que é para uma outra atividade, são para os produtos do Polo de Manaus. Estamos falando de região, né, da região como um todo, né? A BR-158, a BR-163 até Miritituba, que esse foi um projeto, isso nós fizemos há 5 anos atrás. Havia dúvida, né, Fávaro, se era melhor ir direto para a Vila do Conde, se era melhor ir para Santarém. E aí esse estudo, que, aliás, uma coisa importantíssima, todas as entidades participaram conosco, e principalmente tivemos uma colaboração imensa da IMEA, do IDEON, do Fávaro, quer dizer, todas as entidades participaram desse projeto. Esse projeto não é nosso, são das entidades, eles é que fizeram o projeto, né? Então, essa Juruena-Tapajós tem quase 2 bilhões. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa, mais algum eixo. Eu acho que basicamente é isso aí. Tem a 163 Miritituba, né, que acabei de falar. Uma coisa importante que está acontecendo em Itaqui. Recentemente tive com o Caleia, que é o diretor da VLI, que está saindo de Itaqui e indo para a Vila do Conde. Quer dizer, a Petrobras estragou lá o projeto que estava sendo feito. E o que está acontecendo, né? A Vale está duplicando a via para 220 milhões de toneladas ano. Né? São vagões, são composições aí de 200 vagões com 100 toneladas, são 20 mil toneladas numa composição. E você imagina depois entrar lá uma composiçãozinha de 4 mil toneladas no meio desse monstro. E a Ponta da Madeira, que é o porto da Vale, também vai ser todo tomado. Acabaram de fazer o Pier 4, quer dizer, está esgotado, não tem mais como crescer a Vale em Vila do Conde. E Itaqui tem a Tegran, né, que são Nova Agri, o pessoal lá, que vão sustentar, primeiramente, antes de estar Sailândia, Vila do Conde pronto, vai resolver o problema
então, das cargas que e vão em direção a São Luís, né? Mas é um porto que está praticamente inviabilizado por causa dessa questão da Petrobras. E esse trecho de Açailândia até Vila do Conde é muito importante, que está aí, vai ser feita a licitação, esperamos que não dê vazio, né? Porque tem problemas seríssimos também na concessão ferroviária. Fizeram 3 projetos, em vez de dar prioridade para a carga, estão dando prioridade para o custo, porque como a Valec vai comprar capacidade, quanto menos a Valec despender, melhor. Então, das 3 alternativas, em vez de escolher a que atende o mercado, está atendendo a que de menor custo, né? E o Abate sabe disso. Então, essa é outra coisa importante que precisa ser resolvida, né? Então, basicamente, eu acho que tem a maior parte das vias estão aí, mas ainda faltam algumas coisas a serem complementadas. Adrião, as rotas atuais são essas, né? Quer dizer, o que temos hoje. Você consegue ver daí? Bom dia a todos. Não, eu acho que tem a mais aí, né? Bom, na verdade, esse mapa está faltando como rotas atuais. A rota também de Paranaguá, né? Paranaguá, então, São Francisco do Sul, está faltando. E o Rio Madeira, né? Está faltando a 364, está faltando ali Redenção. Então, não... Mas dá uma passada naquele outro, tem outro mapa aí que está mais fácil. Esse aqui está mais fácil. Porque esse, como geral, ele mostra, aqui nós temos também a saída para Paranaguá, e nós temos também a saída aqui para Vitória, né? Vitória está fazendo um volume significativo já. Vitória está operando Porto Tubarão 5,5 milhões de toneladas. Então, e boa parte disso vem de Mato Grosso via Araguari. Ele atende essa rota aqui da 158, principalmente, mas também atende parte do que vem daqui. Uma rota que também tem um volume significativo é essa que vem aqui, né? Que é a de... Você sobe até Redenção, que é essa aqui, ó. Redenção, Colinas do Tocantins, Ferrovia Norte-Sul, que está saindo por Itaqui. O terminal da Ponta da Madeira e Itaqui, ele está fazendo 4.800.000 toneladas, fez esse ano. E esse terminal aqui está fazendo 800.000 toneladas só de Mato Grosso. Vocês devem ter visto naquele vídeo que passou, ponte cheia de buraco, ali é na BR-158, que não é novidade ter buraco, né? E aquele trecho de rodovia extremamente esburacado, eu passei nele a semana passada, que é na BR-155, indo para Marabá. Então, o caminho hoje utilizado partindo de Sorriso, está se fazendo Santos, Paranaguá. Isso, Paranaguá, parte é rodoviário e parte é rodoferroviário, passando por Maringá. Está se fazendo Vitória, via Araguari. Isso é o que nós estamos trazendo para o Sul. E, por incrível que pareça, esse ano teve cargas para Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Né? É um absurdo, mas nós levamos soja de Sorriso para o Porto de Rio Grande. Esse trecho aqui, então, essa é a situação sul-sudeste. Esse trecho aqui, que é... pela 364, ele atende muito bem essa região aqui de Mato Grosso, que é a região noroeste de Mato Grosso, subindo pela 164 até Porto Velho, até Itacoatiara estão sendo feitos 2.800.000 toneladas, e de Porto Velho para Santarém, mais 1.200.000. Subindo pela 163, mesmo não estando pronto, por Santarém, esse ano deve fechar 400.000 toneladas. Então, como é que nós vemos isso aqui para a próxima safra, já adiantando? Nós vemos o seguinte, não vai mudar realmente a situação, conforme o Carlos Fávaro falou, dos portos do Sul e Sudeste. Sul e Sudeste vai continuar como está. Vocês se preparem para enfrentar filas para ir para o Guarujá, né? Vou ligar para a tia Sarita, então. Exatamente. Avisa a tia Sarita que o negócio vai ficar feio. Porque nós não temos como alterar isso aqui. Nós visitamos todos os portos de Vitória, no Espírito Santo, até o porto de São Francisco do Sul, e não há como mudar. Quer dizer, eles não têm condição de passar volume superior ao que está sendo feito hoje, né?
Qual a quantidade, só um minutinho, qual a quantidade que vai para os portos do Sul hoje? Esses portos aqui, São Francisco do Sul está fazendo mais ou menos 5 milhões de toneladas. Estou falando em relação a Mato Grosso, porque eles também exportam parte aqui do Paraná, né? Paranaguá, esse ano do Mato Grosso foram 7 milhões de toneladas. Santos, 15 milhões e meio de toneladas. Vitória, mais esse volume que eu falei, dos 5,5 que eles estão fazendo, 4 milhões é do Mato Grosso, né? 31. Aqui, por cima, eu já falei os números, aqui 800 mil. Então, como é que nós estamos vendo? A BR-163, nós não vamos conseguir concluir a pavimentação até Miritituba, que está aparecendo, acho que no outro quadro, no outro mapa, se puder passar o outro mapa, que fala da 163, próximo. Acho que você tem um aqui que fala só o 63. Bom, aquele cantinho que nós estamos vendo lá em cima é o cantinho, essa esquina que é Miritituba, na margem direita do rio Tapajós. Está terminando a construção de um terminal grande, que vai ser 3 milhões de toneladas. Hoje, acreditamos que na próxima safra, pelo menos 2 milhões ele já consegue fazer. E ele já fez Miritituba e Vila do Conde. Então, ele já está com o contraponto em Vila do Conde, vai embarcar em barcaças em Miritituba. No período da cheia, essas barcaças podem ser comboios de até 30 mil toneladas, que vai descer o rio Tapajós e vai para Vila do Conde. Vila do Conde embarca num navio que hoje, sem a dragagem do canal do Quiriri, vai permitir embarque de navios de 60 até 70 mil toneladas. E no futuro, depois de dragagem do canal do Quiriri, vai para navio de 120 mil toneladas. Existem mais 3 projetos em andamento em relação a Miritituba. E isso vai facilitar, quer dizer, para as próximas safras, isso vai acontecer. Como nós estamos tendo problema com empresas nesse trecho até Miritituba, 2 empresas não vão, na verdade, já paralisaram as suas obras. Está sendo desfeito o contrato, né? E vai se fazer nova licitação. Então, nós vamos ter aí, esse ano, pelo menos 170 quilômetros, não vai ter pavimentação, e nós estamos buscando, junto ao DENIT, condição de trafegabilidade, porque nós precisamos escoar, por esses portos do Norte e Nordeste, pelo menos o aumento da safra do Mato Grosso. Mato Grosso vai aumentar a safra, não tem... Verdão, porque senão alguém que tiver alguma tia que gosta de fazer um carteado, que mora em Porto Alegre e gosta de fazer um carteado nas praias de Torres, por ali, avise ela que nós vamos começar a entulhar o Porto de Rio Grande também, se isso não acontecer. Com certeza. Bom, então, ali naquela... o escoamento ali, nós estamos prevendo, por Miritituba e Santarém, esse ano, 3 milhões de toneladas na próxima safra. Vai haver um crescimento aqui também, no outro, da 158. Vai haver um crescimento pela BR-158. Próximo quadro, por favor. Pode ser aquele geral. Saindo pela 158 por Redenção, esse ano estão sendo feitas 800 mil toneladas, e eu acredito que na próxima safra, em função dos investimentos que estão sendo feitos no Tegran, lá em Itaqui, inclusive uma das empresas está presente aqui, o Luiz Cláudio, a empresa dele está construindo um dos terminais do Tegran, que foi uma grande vitória do setor produtivo, porque era para ser licitado um único terminal lá no Tegran, e nós conseguimos que fossem licitados 4. Né? Isso é um trabalho muito forte de todas as entidades, a Biov, a NUT, a BAG, a ProSoja, a CNA. Nós conseguimos que esse terminal Tegran fossem 4 terminais, não um só. Nós precisamos melhorar essa concorrência entre as empresas e disponibilizar um volume maior. Então, no primeiro momento, quer dizer, o ano que vem, possivelmente até agosto, esse Tegran vai estar operando com 5 milhões de toneladas, através de um consórcio de acesso a um dos berços. Tem uma empresa que já tem terminal lá, que também está fazendo o seu terminal na Ferrovia Norte-Sul, lá em Colinas. Então, a capacidade de Colinas, que era 1,5 milhão de toneladas, ele vai passar para 4 milhões de toneladas de capacidade de escoamento. Agora, lógico, que isso tudo passa por nós resolvermos o problema de acesso a esse terminal, né? E, infelizmente, a situação está
caótica. Eu agora fiquei uma semana viajando pela BR-158, fomos por todos esses terminais, até Tucuruí, inclusive, ver as eclusas lá de Tucuruí, que é uma obra que dá orgulho de ser brasileiro, mas, ao mesmo tempo, dá tristeza em saber que a última eclusagem foi feita em maio, né? E que o DENIT gasta R$9 mil por dia para manter aquela infraestrutura. Então, nós temos que navegar o Rio Tocantins, e, para isso, nós precisamos ter acesso ao Rio Tocantins. Tá? Era isso, Bruno. Obrigado. Ô, Caio, você que... a BAG fez um seminário grande sobre essa questão da logística, né, em agosto, e eu sei que você tem um acesso muito bom a Dilma, ao pessoal lá do Planalto. Queria saber como é que a Dilma vê essa questão da logística, você sabe? Eu não tenho a menor ideia. E gostaria de saber se alguém tem. Eu acho que não. Veja, essa discussão é tão importante. Tem 2 professores aqui. Não, falando sério, você teve algum contato com ela para discutir essa questão? Não. Eu acho difícil. Isso não é um tema prioritário. De fato, não é. O problema de logística no Brasil é 5ª divisão. Se fosse primeira, você veja a questão da FIFA, o Fávaro estava me dizendo, os estádios estavam prontos. Como é 5ª divisão, os estádios não ficam prontos. Não fica nenhum pronto nunca, né? Então, de fato, não sentimos isso. O nosso interlocutor, que é o Ministério da Agricultura, está distante também. Nós estamos falando de riscos. Todo dia, o risco de produzir é uma enormidade. Não tem seguro rural. Produz e tem que escoar, não tem como escoar. Então, de fato, se a gente analisar com olhos da FIFA, não dá para fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil de jeito nenhum. Então, a situação é grave. Por enquanto, devo confessar, do que eu escuto dos amigos que têm conseguido, de vez em quando, fazer alguma reunião na Casa Civil, eles ainda estão procurando qual é o caminho. Não há interlocutor. Bom, eu queria aproveitar essa plateia maravilhosa que tem aqui, gente de grande gabarito, para fazer uma rodada com vocês também. Quem tem alguma pergunta para fazer, vamos provocar um debate sobre o tema, que eu acho que é muito mais interessante. Pois não. Tem um microfone atrás de você. Temos aqui e depois temos aqui, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Elizabeth Chagas, eu trabalho com logística há 35 anos. Eu fiz toda a importação da Copas na época que eu era em Mauá. E em Mauá a gente conseguia, pela margem direita e a margem esquerda de Santos, carregar todas as matérias-primas que compravam. Né? Naquela época era 1 milhão de toneladas embocadas. Produzia-se 1 milhão de toneladas. Então eu tenho um pouco de cansaço cada vez que eu venho num seminário de logística. Vocês vão me desculpar. Porque eu vejo a safra aumentando, o consumo de NPK aumentando no Brasil, e eu não vejo saída, porque naquela época já se usava Itaqui, entendeu? Já se trazia alguma coisa para a fábrica de Ilhéus, usava-se o porto de Ilhéus. Eu tenho visto os portos se acabarem, e aí vocês vão me dizer, bom, mas Santos hoje opera uma quantidade enorme, os terminais privados melhoraram, tudo bem. Só que é uma proporção inversa à capacidade que esses caras têm de produzir. Então eu acho que nós, o setor, temos um erro muito grande. Nós não somos tão bons quanto a FIFA, tá, Caio? Porque se nós fôssemos, nós já teríamos mandado o nosso Pelé falar com a Dilma. Então, eu não sei, eu sinto um pouco de desgaste, que a gente fica rodando e falando a mesma coisa, a mesma tristeza. É como se fosse compartilhando um grande enterro. É uma grande figura, todo mundo quer estar presente no enterro e quer assinar aquela lista lá para depois receber as condolências. Mas vocês vão me desculpar, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito errado, o senhor me desculpe, entendeu? Nós iremos, eu garanto uma coisa para o senhor não vai ter o prazer, o senhor vai morrer antes. Eu me garanto, assino aqui, todo esse auditório de plateia, entendeu? A despeito de ter 1 ano e meio que o senhor perdeu estudando. Então é o que eu tenho para dizer. Agora, esse que acho que é o mal, é as leis do Brasil. É questão de pouquíssimo prazo.
fazer agora. Como o que dá para fazer agora é muito pouco. Tem um microfone. É porque nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. É isso. Então, como nós vimos aí, o que dá para fazer agora é muito pouco. Quer dizer, o caos está aí. Se nós não tivermos a coragem de olhar para frente, e o grande defeito do Brasil é não ter planejamento estratégico, não querer olhar lá para frente o que vai ser o Brasil daqui a 20 anos. O que nós estamos vendo não é o Brasil de agora. Estamos enfrentando as dificuldades. Por exemplo, a hidrovia, todo mundo sabe que é o menor caminho, que reduz o custo. A hidrovia do Juliano Tapajós reduz, né, esse custo em 2 bilhões por ano. Né? Só o norte competitivo economiza 5 bilhões por ano. Agora, precisam ser feitas as obras. Né? O que falta para fazer as obras? Que estão sendo feitas. Quer dizer, a 163 é importante, a ferrovia é importante. Agora, são todas obras que vão estar prontas daqui a 2020. Então, se nós não pensarmos e não estivermos juntos reivindicando isso, né, nós jamais vamos sair de onde nós estamos. Quer dizer, ou nós olhamos para frente, né, e sabemos o que nós queremos daqui a 20 anos, né, e começamos de hoje. Então, talvez você está preocupado porque você não vai ver isso lá para frente. E eu não estou preocupado se eu vou ver ou não. O que eu quero ver é meu filho, meu neto, ele vai ver. Agora, precisa haver uma conscientização de que é importante isso, olhar para frente. Né? O que nós podemos fazer para melhorar o que é hoje? Se nós não soubermos o que nós temos que fazer para melhorar o que é hoje, nós não vamos sair do lugar, você me desculpe. Claro. Se eu pudesse complementar, mas eu acho que essa indignação era pertinente, sim. O que o Caio está querendo dizer também, nós falamos lá no Congresso da ABAG, o Brasil, mesmo que a duras penas e com um monte de problema que nós estamos vendo, não quer passar a vergonha internacional da Copa do Mundo chegar em junho do ano que vem e os estádios não estarem prontos. Mas permite que nós passemos a vergonha internacional do nossos compradores deixarem navios boiando 30, 60 dias nas águas brasileiras. Agora, o fórum da indignação também é aqui. Estamos na casa de um grande veículo de comunicação, com pessoas que têm... Se nós começarmos a externar essa indignação, governos são movidos à pressão popular, à pressão de pensadores. Se nós começarmos a nos indignar com a vergonha que o Brasil passa de ficar pagando demurge 30, 60 dias nas águas brasileiras, e explicitar isso para o cidadão comum que não entende o que é o demurge e quanto custa um navio ficar parado, ele vai compreender também que é importante ter a Copa do Mundo, sim, talvez para o desenvolvimento do Brasil. Mas seria também bastante importante que as obras tivessem cronogramas e fossem cumpridos esses cronogramas. Não dá mais para deixar para diretores de autarquias, de órgãos públicos, como foi no Congresso da ABAG, dizer que o cronograma está atrasado sim, mas hoje nós temos cronograma. Não dá mais para admitir esse discurso. É vergonhoso esse discurso. Precisamos cobrar a execução imediata, até porque recursos, né, não dá para admitir que faltam recursos para essas obras. São tão viáveis que o mundo inteiro tem dinheiro para bons projetos. Projetos como esse, o caos logístico instalado, paga qualquer obra dessa, doutor Renato. Se não os 150 bilhões... talvez 20, 30, 40 bilhões, começa a desafogar e tendo viabilidade. Então não é falta de recursos que as coisas não estão acontecendo. É falta de vontade política. É falta de querer cobrar de quem tem o mando para que execute as obras. Agora, em relação a essa questão que o senhor falou aqui... Oi, bom dia. Sou a Luciana, da revista Globo Rural. Em relação a essa questão que o senhor falou do cronograma... não houve interessados no leilão da BR-262. E vocês citaram a necessidade de, além da questão dos portos, resolver a questão das estradas. Como é que o setor vê isso? Primeiro leilão. Hoje de manhã você deve ter assistido Bom Dia Brasil, porque não houve interessados. Os investidores têm medo do DENIT não cumprir a parte dele. É simples assim. Agora, se os órgãos públicos não vão cumprir as partes deles, aí a gente precisa ser bastante objetivo também. O ano que vem, nós temos a oportunidade. Se o time que está jogando não está funcionando, troca o time. Eu acho que essa é a solução.
no verdinho? Alô, bom dia, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou da CGG Trade, do Grupo Cantagalo, como bem o doutor Edeon citou. Queria parabenizar a revista Globo Rural e agradecer pelo convite e colocar a posição aqui nossa da iniciativa privada, né? Para vocês terem uma ideia, quem já acompanhou, que sabe o que aconteceu, esse Porto do Tegrã foram nada menos que 10 anos para se viabilizar e iniciar as obras. Ao longo dos 10 anos, houve muito sofrimento por parte dos empresários que estavam com vontade de investir e nunca faltou capital para isso. E ao longo desses anos nós sofremos com vários embargos de estações, TCU, problema de ANTAC, problema das autoridades portuárias. Então o sofrimento foi muito grande para chegar hoje e dizer que nós estamos construindo uma obra que é a única no país hoje está sendo construída, infelizmente. Nós gostaríamos que tenha muito mais obra sendo construída, né, de porto público, dentro do porto público, que é uma obra estimada hoje, total, as 4 empresas vão gastar 630 milhões de reais. Vamos passar por dentro toda a autoridade portuária, e essa obra deve ficar pronta o ano que vem, que realmente pode iniciar a desafogar realmente a situação da logística no Brasil, que conforme o Arco Norte, bem como o doutor Edeon cita aqui, o Arco Norte no Brasil hoje produz a metade do que, ou mais da metade que produz o Brasil de grãos, e se exporta, tem que se exportar um excedente de 50 milhões de toneladas dos portos do Sul acumulando. E isso, como o Fávaro também citou, nós temos um exemplo prático. Essa exportação de milho de Sorriso para o Rio Grande, com um frete de R$315 contra um frete de R$280 até Santos, e você leva a 315, você fica 20 dias de espera, contra Santos que você fica 90 dias ou 100 dias esperando para atracar o navio. E o caos que está acontecendo aí. Então, mais a minha colocação é no sentido de também realmente querer cobrar essas posições mais fortes do governo, até no sentido desse projeto de Miritituba, que também a nossa empresa está olhando esse projeto, muitas empresas olhando isso, mas existe uma dificuldade muito grande em relação a isso. Os empresários precisam se unir, precisa da BAG, precisa de todas as entidades aqui junto, que é a situação fundiária das áreas que existem no Pará, a situação de hidrovia, que você tem que ter sinalizações das hidrovias que não existem, os portos do norte que tem que sair para o Santana, você tem restrição de calado para sair pelo porto, que hoje sai para o Santarém, sai Itacoatiara, tem restrição de saída. Então, enfim, a nova lei dos portos que a gente está sofrendo já com essas audiências que vieram com a lei nova, eu estava citando que existe uma lei nova com os problemas antigos, né? Que houve a licitação, com algumas audiências já houveram agora, e são todas modificadas porque, na sua essência, houve uma série de problemas. Então, o que a gente quer, e a gente pensa e sonha isso há 30 anos, é que exista essa melhora profunda que tem que existir na nossa logística, é o que a gente sempre pede. E que tenha aqui uma união e a interferência de todos, que a gente possa resolver o problema, não esperar que um porto fique pronto 10 anos. Porque não adianta licitar portos agora em Santos e Paranaguá e só trocar de dono. A mercadoria tem que chegar no porto, e não tem. E, infelizmente, hoje nós estamos na mão do monopólio de 2 empresas de ferrovia nesse país. Precisa abrir esse negócio. Não podemos deixar que o monopólio tome conta da logística, temos que abrir esse caminho. Como o senhor citou, licita 4 áreas no porto de Tegrã, lá em Itaqui, em vez de licitar um porto só. Então, isso que a gente precisa, nós precisamos ter essa competitividade, ter essa briga. Vai inaugurar agora a Rondonópolis, a LL vai inaugurar a Rondonópolis, o trecho que andou 260 quilômetros. Quer dizer, estamos fazendo festa hoje para inaugurar 200 quilômetros de ferrovia no Brasil. Isso é impossível que está acontecendo isso. Inaugura 10 quilômetros e faz festa. Nós estamos num país que não dá um valor para realmente aquilo que a gente quer, na produção e na essência do que se quer. Então, isso só é um comentário aqui, tem um desabafo nosso da iniciativa privada de que a gente precisa realmente muito mais do que ficar esperando para construir um porto em 10 anos. Muito obrigado. Luiz Cláudio, você citou muito bem, eu vou dar outro exemplo que está acontecendo nesse momento. A exemplo do Tegrã, nós fizemos um trabalho semelhante para Outeiro, em Belém. Outeiro é um terminal portuário com acesso somente por água, porque está dentro de um bairro de Belém, não tem como ter acesso ao rodoviário e ferroviário. Mas ele é um porto que tem bom calado, tem condição de fazer um escoamento muito interessante por lá, porque ele também vai ter acesso pela hidrovia do Tocantins e pela hidrovia do Tapajós, Amazonas. Nós fizemos um trabalho idêntico para Outeiro. Esse trabalho foi discutido na Companhia Docas do Pará, foi discutido
na ANTAC, foi discutido com a equipe técnica do Tribunal de Contas da União, estava tudo beleza. Aí veio a Lei dos Portos. E a CEP, a Secretaria Especial de Portos, contratou, não sei porquê, uma empresa chamada EBP, Estruturadora Brasileira de Projetos. E essa empresa simplesmente pegou aquele projeto, que eram 3 terminais, não 4, mas eram 3 terminais de um, transformou em um e atravessou ele ainda de uma maneira que não tem como crescer. Agora, de onde tiraram isso? Por que exatamente no caminho inverso? Ah, não, porque não tem demanda. É brincadeira um negócio desse, né? Como não tem demanda? Se nós estamos com problema em terminais, se tem investidores querendo fazer, aí de repente ele vira isso. Outro exemplo, a mesma coisa aconteceu em Santarém. Estavam previstos 2 terminais para grãos, além do que já existente, e um de fertilizante. Eles também colocaram só um de granéis. Ou seja, o caminhão que chega em Santarém volta batendo carroceria. Deve estar sobrando dinheiro no Brasil, né? Então, não dá para entender esse tipo de raciocínio. Quer dizer, passa-se por cima de estudos técnicos e coloca-se o que eu acho. Nós temos que parar com esse assunto de achismo no Brasil. Isso é agora, recente. Nós, inclusive, denunciamos isso ao Tribunal de Contas da União. É um absurdo esse tipo de coisa. E se faz com a maior cara limpa. Né? E aceita-se essa situação. É isso que a gente fica indignado. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Né? Eu acho que a gente tem oportunidade. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Vicente Abate, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Eu, embora não queira contrariar a maioria, eu sou menos pessimista. E eu vou dizer por quê. Primeiro, na indústria ferroviária, nós temos feito vagões e locomotivas mais produtivos em termos de consumo de combustível, capacidade de carga, melhoria de carga e descarga, em termos de tempo. Segundo ponto, esse terminal que vai ser inaugurado em Rondonópolis, de 262 quilômetros apenas, feito pela iniciativa privada, o trecho, ele completará quase 1.700 quilômetros ferroviários que virão de Rondonópolis até o Porto de Santos. Em 2014, das obras atuais da Ferrovia Norte-Sul, Palmas-Anápolis, embora com todos os problemas, no primeiro semestre de 2014 se inauguram, 855 quilômetros, e depois de Ouro Verde, Goiás, que é perto de Anápolis, até Estrela do Oeste, que já chega na Ferronorte, ou na Ferroban da LL, são mais 680 quilômetros. Então, nós vamos ter, em 2014, uma ligação de São Luís até o Porto de Santos, direta de 3.700 quilômetros ferroviários. E eu diria que existe um programa de investimentos em logística, está atrasado 1 ano, e as questões são óbvias, até preparar tudo na rodovia, na ferrovia, aeroportos e portos. Temos aí, como o Renato falou, as questões de investimentos que não estão bem equacionados, mas principalmente uma questão do TCU, que agora limitou ao novo modelo. Então, o Ministério dos Transportes já está agindo para poder dar base legal para que esse novo modelo aconteça, da Valec comprar essa capacidade de carga. E aí eu pergunto à ProSoja, à BAG, as entidades do setor, vocês são mais usuários de ferrovia, ou mesmo rodovia e hidrovia, e isso impede que vocês participem no concessionamento da infraestrutura. Existe alguma entidade à parte que não seja usuária e vocês teriam interesse, por exemplo, nesse primeiro trecho, entre Açailhando e Porto do Conde, Vila do Conde, de vocês entrarem como parte do concessionamento de infraestrutura? Obrigado. Olha, a função da entidade de classe não é ser operador, ou não está dentro da função da entidade. Agora, o que nós podemos viabilizar é volume de carga, né? Através de pools de produtores que garantam viabilidade. Isso é perfeitamente possível, estamos fazendo isso já, alguns estudos e algumas propostas com algumas companhias que querem exportar pelo norte do país, o movimento de hidrovias até, não é ferrovia, o produtor entrar garantindo o volume de carga, né? Mas isso aí que dá viabilidade econômica. Mas não é a função da entidade em operar e não tem know-how para isso. Também não, né? Também não de construir. Eu acho que é um desvio até de função. Mas o que nós temos de mais precioso é o volume de carga, que viabiliza qualquer projeto.
né? Esse sim viabiliza o projeto. Tendo a garantia do volume de carga, é só se planilhar e ter a viabilidade. O doutor Renato Pavan sabe muito melhor que isso. De novo, nós não podemos fazer um discurso aqui de réplica, tréplica, o que acha, mas me permite discordar do senhor. A nossa malha ferroviária não é digna de comemorar que vai fazer 260 quilômetros. Ela é menor. Em 100 anos, de vez aumentar, ela diminuiu. Não podemos comemorar porque chegou ao terminal em Rondonópolis, né? Eu queria, aproveitando aí a colocação do Abate, nós estamos terminando o Centro-Oeste Competitivo, vamos apresentar dia 24 agora na CNI, com a CNA, para o governo. Esses projetos de planejamento estratégico nós estamos oferecendo ao governo. Exatamente esse trecho de Estrela do Oeste, que você entra então na LL, em direção ao Porto de Santos, tem um gargalo enorme no Porto de Santos. O Porto de Santos tem 2 chegadas ferroviárias, uma, né, duplicada, que é da LL, que tem uma capacidade hoje de 10 trens por dia de 20 milhões de toneladas. Já está com 23,5, né? E o lado lá da cremalheira está com 7 milhões de toneladas. Então, a capacidade ferroviária do Porto de Santos é de 27 milhões. E já está com 23,5. Então, não adianta colocar mais 10 milhões de carga se não for resolvido isso. Então, nós estamos fazendo um trabalho com a LL, ela está usando um software para poder duplicar, né, a capacidade de 20 para 40. E a questão mais grave, né, é Paranaguá. Né? Paranaguá trabalhou aí 18 milhões de toneladas, né? 4,5 só foram utilizados na ferrovia, porque também tem uma capacidade de 10 milhões e já está com 9,3. Né? Então, se não for resolvido o problema desses gargalos, não adianta fazer ferrovia lá atrás, porque você não vai chegar no porto. Né? Por isso que é importante, né, essa questão, por exemplo, da compatibilização dos portos do Arco Norte, onde todas essas questões já foram resolvidas. Quer dizer, a visão sistêmica do processo, ela vem desde a origem do produto. Então, isso está sendo feito, né, principalmente na região norte e no centro-oeste. Né? Então, só para dizer o seguinte, que a questão do transporte é sistêmica e não adianta resolver por pedaços. Edion, você quer comentar? Quero fazer um comentário sobre isso, porque a gente às vezes fala com uma certa indignação de determinadas fases aí do processo, mas nós também temos que... eu sou considerado, na verdade, um eterno otimista. Eu acho que quem trabalha com logística né? Ele tem que ser otimista. Já imaginou eu, como executivo do Movimento Pro Logística, chegar aqui e falar, não, gente, não adianta não, isso não vai para lugar nenhum. Quer dizer, aí ficaria mal mesmo, né? É o contrário, a gente acredita que vai sim. E a gente vai conseguir fazer. E a grande esperança nossa é que o Open Access, que esse novo sistema, realmente aconteça. E eu acho que o empresariado tem que acordar para isso. Eu acho que o empresariado tem que buscar isso. Essa questão de confiança ou não no governo, ela é muito relativa. Até porque logística não pode ser política de governo. Logística tem que ser política de Estado, dado o tempo que se leva para implantar. Né? Nós estamos... se a gente pegar assim, está parecendo uma colcha de retalho. Né? Você tem coisa para lá, para cá, quer dizer, não está muito assim claro, às vezes, para a população, do que está sendo feito. Mas, na verdade, muita coisa está sendo feita. Né? Eu acho que nós temos que insistir nisso. A questão do Open Access, que é esse sistema onde a empresa vai construir, que ganhar vai construir, vai fazer manutenção, vai fazer controle da operação e vai fazer a sinalização, é um modelo diferente. E é um modelo que abre portas. Né? Não abre portas só para a indústria ferroviária, ele abre portas para tudo. Então, eu acho que a ideia é ótima, porque ela deu certo na Europa. Porque não é nova invenção. Não é uma coisa que é o modelo brasileiro. Não, é um modelo que deu certo na Europa e pode dar certo no Brasil, desde que o empresariado atente para isso. Como disse o Carlos, carga nós temos. Mato Grosso pode chegar a 100 milhões de toneladas, gente. Eu já falei isso ano passado e volto a repetir. Não é um sonho, é uma realidade. Nós estamos crescendo 4 milhões e meio, 5 milhões por ano.
Você imagina isso em 10 anos, são 50 milhões de toneladas. Nós já estamos com 45, certo? Desde que as commodities continuem nessa faixa de preços, o produtor vai continuar investindo. Então, o Mato Grosso, ele precisa de tudo. Ele precisa de ferrovias. Vai ajudar? Vai. Vamos consertar esse problema do gargalo, lá da descida para Santos, né? Vamos melhorar o acesso urbano, até a passagem urbana de São Francisco do Sul. Quer dizer, nós temos um litoral maravilhoso no Brasil, né? Agora, faltam atitudes. Faltam atitudes. Eu acho que essa ideia da EPL, da Empresa de Planejamento Logístico do Ministério do Transporte, é muito boa. Nós temos lá o Bernardo Figueiredo, que é uma pessoa que pensa no geral, embora ele goste muito de alguns dois setores, eu acho que ele precisa gostar um pouco mais de hidrovia, né? Hidrovia, nós temos Mississippis no Brasil. Nós temos Mississippis. Então nós temos que investir nisso. Como eu sou muito jovem, eu ainda vou ver muitas coisas realizadas. O Caio. Pois não. Vamos falar das concessões, né? Que teve aí a concessão rodoviária, que infelizmente deu vazio, e temos agora as concessões ferroviárias sendo estudadas e as audiências públicas, né, começando a se realizar. O que a gente está vendo? Né? Existe uma coisa importante, quer dizer, o investidor ele precisa ter garantia. Diz, olha, eu vou fazer isso, vou gastar meu dinheiro, mas eu tenho que ter certeza que eu tenho retorno. Então, nessa metodologia de dividir o operador de via do operador de transporte, né, o que está faltando? Para garantir a demanda, então foi proposto que a Valec compre essa capacidade das ferrovias. Isso tira o risco do investidor, né, de que amanhã ele vai ter certeza que vai receber. Só que a Valec, né, é uma empresa que amanhã pode sumir. E existe, vamos dizer, um fundo, né, de garantia das PPPs, que a iniciativa privada está pedindo que o governo, ao invés da Valec comprar, esse fundo garanta o retorno. E aí fica essa briga, né, de achar que não precisa. O que vai acontecer? Se não fizer isso, vai dar tudo vazio. Então é muito importante isso, que o governo tenha essa sensibilidade de que ninguém vai investir se não tiver certeza de que vai ter o retorno do dinheiro aplicado. Eu gostaria de aproveitar essa questão colocada, e nós aqui temos jovens aqui que conhecem e têm o diagnóstico do problema do Brasil já há quantos anos. Então, não é preciso mais diagnosticar, né? A gente tem o diagnóstico. Nós tínhamos um problema grave no Brasil de um tipo de pneumonia, que a gente chama de ideologia, que havia um antibiótico chamado privatização, que durante a década de 90 funcionou. Teve um momento em que esse antibiótico parou de funcionar. Não era mais aceito, a Anvisa tirou esse antibiótico da prateleira. E a gente, de repente, está descobrindo um novo antibiótico que chama concessão. É um novo antibiótico, é um genérico da privatização. E quem sabe agora essa concessão, esse antibiótico nos ajude um pouco. Temos o diagnóstico, nós temos o diagnóstico de tudo. Nós sabemos, está aqui o pessoal da área de defensivos, o SINDAG está aqui especificamente falando. Nós somos um mundo tropical que dependemos essencialmente com produtores, eu estou falando o lado produtor da BAG, da ProSoja. O mundo tropical é um pouco diferente do mundo frio da Alemanha, né? Do mundo temperado. E também nós não conseguimos, temos o diagnóstico, sabemos da importância. Faz 3 anos que a gente não aprova nenhuma molécula, aprovou uma agora, né? Saiu uma agora. Nesse país não se aprova moléculas novas para sustentar a produção, como também temos um diagnóstico há mais de 50 anos que é preciso ter seguro rural, né? Nós não temos, então todos produzimos com risco enorme. Enfim. Você vê agora nos Estados Unidos, né, eles estão pelo 2º ano com uma seca, né? Eu tive lá agora, não estão preocupados.
Sabe, eles vão receber o seguro e vão receber mais um preço em cima, né? Ou seja, o lado produtor nosso, além de ter que competir com eles, que tem política agrícola, nós temos que lutar contra essa doença que é danada, ela vai e volta, mas ela sempre volta e acaba dando febre, e a gente nem sempre tem a molécula nova para poder combater essa doença grave que tem o Brasil, de realmente querer continuar a ser a segunda categoria. Edeon, eu queria falar dos nossos Mississippis, né? E falar das barragens das hidrelétricas que tanto bloqueiam as hidrovias, né? Onde está faltando as eclusas para as hidrovias progredirem mais? Eduardo, infelizmente no Brasil foram construídos barramentos sem a previsão de eclusa. Então vamos começar ali da hidrovia do Tocantins, né? Aqui nós temos tem o Araguaia e o Tocantins. Esse aqui, na verdade, é o Araguaia e o Tocantins, está mais ou menos paralelo, que ele passa aqui no meio. No Tocantins fizeram estreito sem eclusa. Fizeram lajeado com previsão de eclusa, mas não complementaram. Estão previstos no Tocantins, só para vocês terem uma ideia, Marabá, Serra Quebrada, aí vem estreito, daí vem Tupiratins, aí tem lajeado, depois vem Ipueiras, aí você vai subindo o rio. Todos esses casos não tem previsão de eclusa, porque existe uma queda de braço entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério dos Transportes. O Ministério de Minas e Energia diz, eu não posso fazer eclusa porque vai encarecer o valor da tarifa, né? E o Ministério do Transporte fala, não, pode deixar que eu pago. E aí fica essa história, né? No caso dos Santo Antônio e Giral, lá no Rio Madeira, ambas concluindo a construção sem eclusa. Depois nós temos na hidrovia do Tapajós. Estão previstos São Luís do Tapajós, Jatobá, Chacorão, e aí você vai subindo o rio Teres Pires, São Manuel, Teres Pires, Colíder, Sinop. Colíder está em construção sem eclusa, Teres Pires está em construção sem eclusa. No caso do Teres Pires, preocupa, mas não nos preocupa tanto, porque não ia dar para fazer no corpo da barragem, mas tem que fazer, né? E isso, depois de muita luta, hoje o DENIT contratou um estudo chamado EVTEA, que é Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, dessas hidrovias, está fazendo isso em todas as bacias, que eu acho que é um grande passo. Já, inclusive, começaram as audiências, Alta Floresta já foi feita, algumas regiões, onde nós vamos sair do achismo. Porque hoje, o camarada vai lá pescar, aí vem uma cachoeira falar que não dá para fazer hidrovia. Olha uma cachoeira dessa, não dá para fazer hidrovia. Então nós temos que sair desse achismo, fazer realmente um estudo técnico, sério, para dizer, não, dá para navegar o Arino Juruena, dá para navegar o Teres Pires, vai custar 7 bi, 8 bi, 6 bi, 5 bi. Quanto vai custar isso? Se faz os projetos e se usa esses projetos na construção, já com previsão orçamentária, com tudo isso. Quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos foi diferente. Nos Estados Unidos eles fizeram eclusas para navegar e, se der, gera energia. Aqui não. Aqui gera-se energia e, se der, navega. Nós temos que acabar com isso, porque, sem dúvida, o meio de transporte mais barato para commodities é a hidrovia. Não existe nada parecido. Deixa eu só fazer uma complementação. Do jeito que está, não dá. Não tem como navegar. Tá? Nós temos lá a eclusa de Tucuruí pronta. Eu citei aqui, está se gastando uma nota. Por quê? É que fizeram a eclusa de Tucuruí, porque quando foi feita a barragem de Tucuruí, fechou-se o rio. Não tinha como navegar. Fizeram as eclusas. Uma obra fantástica. Para quem conhece o Canal do Panamá, elas são maiores, até mais altas que a do Canal do Panamá. Porque são duas que elevam 34, não sei se a maioria sabe, mas a eclusa é uma forma de transposição de nível, né? Lá eles têm um nível 34 metros e a outra 33 metros. Então, é um prédio de
Quantos andares? 30 andares. Mais ou menos 30 andares. Né? Esse caso de Tucuruí, infelizmente, entre o Lago de Tucuruí e Marabá, tem um pedral, chamado Pedral do Lourenço. Então tinha que fazer simultâneo. Constrói-se as reclusas e se faz o derrocamento desse pedral. E aí você tem navegação plena o ano todo. Hoje só dá para navegar lá 7 meses por ano, só em águas altas. Né? Resultado, ninguém quer navegar 7 meses por ano. Resultado, não se usa a reclusa. Né? Mas, fazendo o derrocamento, poderá se navegar até Imperatriz. Meu nome é Félix, eu sou consultor. Queria fazer uma pergunta para o doutor Renato Pavão. Do estudo que o senhor fez, quais são os pontos de convergência ou de divergência com relação aos estudos da EPL? Porque é o que vai mover aí os próximos investimentos. Né? Bom, na realidade, eu diria com relação ao PNLT, porque a EPL, o que ela está fazendo? Ela pegou todos os projetos existentes até hoje no Brasil, que, aliás, está corretíssimo, porque hoje o papel do Bernardo é muito mais refazer a EPL e fazer um novo GEIPOT do que, vamos dizer, estar no dia a dia das decisões de concessão que passou lá para a NTT. Então, ele está montando um novo GEIPOT. Então, o que ele fez? Ele pegou todos os projetos existentes, eram 4.158 projetos. Aí contratou a McKinsey para poder fazer um estudo para saber quais projetos desses eram duplicados, quais eram viáveis. Já está em 1.250. E o que ele quer fazer é exatamente, depois de terminado esse estudo, transformar aí o que sobrou em política pública. O que eu acho que é uma coisa altamente racional, porque a tendência que você tem é começar tudo de novo, vai fazer tudo de novo. Né? Então, ele vai transformar isso, né, e vai ser um grande passo, né, porque o que precisa no projeto é você ter realmente uma metodologia onde os resultados, né, saiam de um consenso entre todos os que estão participantes do processo, que é exatamente isso que está sendo feito. Então, eu acredito que mais uns 6 meses aí, a gente já vai ter aí um quadro bastante importante. Então, existem, evidentemente, muitas questões colocadas nos projetos estratégicos que já estão sendo feitas, né? Só que não tem a visão, de novo, a visão sistêmica. Né? São pedaços que estão sendo feitos, quando, na realidade, nós estamos propondo que sejam eixos de transporte e que depois, inclusive, esses eixos de transporte sejam colocada a questão da energia, telemática. Nós estamos fazendo isso na Paraíba hoje. Nós fizemos lá o Nordeste Competitivo e agora na Paraíba nós estamos pegando esses eixos de transporte, vendo quais são os micro-eixos que alimentam esses eixos e depois o que falta de energia, telemática e principalmente capital humano. E eu acho que é até um exemplo muito bom. O Gustavo, que é o secretário de Planejamento lá da Paraíba, está fazendo um trabalho muito importante e vai ter um planejamento estratégico do Estado da Paraíba, né, já com saber o que precisa fazer de energia, telemática, mudar inclusive o currículo para atender a vocação, né, da região. Então vai muito além da questão logística, que é uma das questões importantes para você atrair investimento, tornar o seu investimento competitivo, não a nível só interno, a nível internacional. Então, o que ele tem que pode ser exportado, que deixa de exportar, porque não tem uma logística, porque falta energia, então não adianta atrair investidor. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que está sendo muito bem feito, e a gente tem que parabenizar o Bernardo, que está comandando isso. Só complementando esse assunto hidroviário, a gente também começa a ter uma luz. Embora o túnel seja meio longo, tem uma luzinha lá no final do túnel. O Ministério dos Transportes terminou agora o PHE, que é o Plano Hidroviário Estratégico, onde ele faz um tratamento no Brasil inteiro sobre todos os rios e o que é possível fazer nessa visão macro nesses rios. A ANTAC concluiu também esse ano o PNIH, que é o Plano Nacional Hidroviário de Integração Hidroviária. Também vai no mesmo sentido. E agora o DENIT está em fase
de elaboração do EVTEA de cada uma dessas bacias. Então, em termos de informação, pela primeira vez a gente vai ter bastante informação, né? E poderá-se ter uma decisão técnica. Temos hoje, no Congresso Nacional, e aí a gente até convoca o Congresso a se mexer em relação a isso, o PLS 3009, que está hibernando na casa desde 97. Chama PLS 2009-97, onde obriga a fazer eclusas em todos os barramentos. Então, eu acho que isso aí é que nós precisamos sacudir essa turma, né? Passa por uma comissão, passa por outra, e exige escada de peixe, tudo bem. Eu acho que tudo é possível ser feito, desde que se tenha um direcionamento para isso. O assunto hidroviário é possível? Desde que se faça previamente essa questão das eclusas. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou do Grupo Exalc-Log da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à questão de armazenagem. Muitos têm observado aí a questão de armazenagem, diversos silos transbordando de milho nessa última safra. Eu queria saber o que vocês têm visto o que os senhores têm visto referente ao investimento nesse setor da logística, de armazenagem, e como que vocês veem esse quadro hoje? Bom, acho que essa pergunta é oportuna. Eu acho que eu falei, puxa, eu vou nessa reunião discutir muito um problema seríssimo do Brasil que chama-se armazenagem. Estou vendo que agora surgiu essa oportunidade. Bom, eu estou no setor de armazenagem há muito tempo, já construí mais de 1 milhão de toneladas de silo, aí, então eu sinto, vamos dizer, o problema que a gente está passando hoje. A armazenagem ela é parte do sistema logístico da movimentação de safra. Quer dizer, é que nem fosse uma corrente, você tem uma engrenagem, está faltando um dente da corrente para que isso funcione. E por que isso? Porque se você tem, principalmente a armazenagem a nível de propriedade, quando o americano, que é o nosso benchmark, tem uma safra e meia, né, na propriedade. Por que isso? Porque se você vai colher a sua safra e não tem, vamos dizer, o silo na propriedade, o que você vai fazer? Você vai colher mais seco para quando chegar na fila do silo coletor, né, você pagar menos pela secagem. Só que estudo da Embrapa, você perde 5% com isso. Porque você deveria colher mais úmido para evitar essa perda, né? Então, se você tem o silo, o que acontece? Eu colho, não tenho problema de chuva, né? Eu colho, e limpo, coloco no meu silo, e com isso eu já ganhei 5% a mais. Se você pensar que o custo médio entre soja e milho seja da ordem de R$1.000, né, porque você já ganhou R$50 aí com essa providência. Qual o passo seguinte? Até no documento de divulgação desse evento mostra lá o crime que se comete. Quer dizer, a colhedeira jogando na carroceria do caminhão. Então, de repente, se você não tem o silo na propriedade, você começa a transformar o caminhão no silo. Só que, de repente, chove, o caminhão encalha e está úmido. Ou ele vai para a fila lá, como essa viagem que foi feita aí, ficou lá 2 dias para carregar. Quer dizer, você chega com o caminhão, tem feito a fila, ou da cooperativa, ou do armazém geral, ou da trade, né? O que acontece? Você fermenta. Então você precisa de mais equisana para extrair óleo de soja, então você já perdeu mais 5% aí na qualidade do produto. E você tem que pagar pela armazenagem, pela secagem, né? Bom, então isso representa mais 5%, mais R$50. Então, se você somar os dois, se você estiver na fazenda, você está ganhando R$100. Bom, pela segunda vez, a primeira vez foi em 1988, quando o ministro Dilson Furnado era da Fazenda, e eu era assessor dele, conseguimos um recurso altamente subsidiado para fazer armazenagem da propriedade. E agora, felizmente, o governo acordou, graças ao trabalho do Maurício, da Embrapa, né, acho que o trabalho até foi do Maurício, que conseguiu convencer lá, né, a Casa Civil que esse era o melhor programa.
Então, o que acontece hoje? Hoje você tem à disposição 5 bilhões para pagar em 15 anos, 3 anos de carência, juros de 3,5% ao ano. Se você imaginar que custa R$400 por tonelada você instalar, você já ganhou 100, em 4 anos você paga o investimento. Né? Então, eu acho que, o que eu não me conformo, eu acho que eu quero convocar, inclusive, a Globo, para mostrar isso. O produtor não sabe que tem esse dinheiro à disposição. Né? Doutor, me permita não é assim? E, aliás, eu tenho... Não, a própria ProSoja, nós temos conversado para divulgar o programa. Né? É amplamente divulgado. O produtor sabe, sim. Na realidade, assim, o programa ficou muito feliz quando do lançamento do Plano Safra, esses 5 bilhões de reais. Primeiro, me permite, com toda a sua experiência também, os R$100 não é margem, ele também tem custo para secar dentro da fazenda. Né? Então, não é exatamente, mas é importantíssimo ter a armazenagem na fazenda. O problema é que depois do Plano Safra, ficamos muito felizes, acho que a BAG também, com recursos significativos, achamos que resolveria, sim, o problema de armazenagem. A armazenagem não tem um payback tão favorável assim, por isso precisa de 15 anos, sim, para pagar. Não é um troço que dá retorno tão imediato, né? Quem mexe com armazenagem sabe o que eu estou dizendo. Mas o programa é muito bom. O problema é a regulamentação. Eu queria que apontasse algum produtor que já teve acesso a uma fatia desses 5 bilhões de reais. Não se consegue fazer licenciamento para conseguir fazer o armazém. Então, o Plano Safra, ele atende o programa. Mas o desdobramento não chega na ponta. O produtor sabe, está esperando. Eu vivo essa aflição diariamente, produtores ligando. Nós estamos em reunião com o Banco do Brasil, com o diretor, o vice-presidente de agronegócio, Osmar Dias, para desburocratizar a regulamentação. O produtor ainda não acessou. E a safra 2013-2014 está perdida já para esse plano de armazenagem. Porque se não começou ainda, não vai ficar pronto para 2014. Então, assim, é muito mais na teoria do que na prática dos programas de governo. Me permite. Não, claro, mas eu acho que ninguém melhor do que você para poder, até eu fico satisfeito de saber disso, né, porque na realidade a gente tem conversado sobre isso e tem alertado a necessidade de divulgar o programa reafirmo, né, que é muito importante ele tornar conhecido, né, de uma forma bastante ampla, porque eu acho que é uma oportunidade que o produtor não pode perder. Eu acho que conseguir esse dinheiro nessas condições, né, dificilmente se conseguiria, né, por outros caminhos. Então, eu diria que a gente tem que lutar aí de novo. Né? Outro dia eu fiz uma palestra junto com o Toninho Trevisan, né? E na palestra ele falou, quer saber de uma coisa? A gente estava falando exatamente disso, do programa, que tinha as obras, que a gente estava pleiteando isso do governo e tal. Ele falou, olha, não adianta nada disso. Eu tenho experiência, vou recomendar para vocês. Se vocês querem alguma coisa, faça pressão. Faça pressão, não saia de lá. Fica no gabinete da presidente, pede para a Cátia Abreu pedir audiência, vai lá. Não pode deixar, vamos dizer, brecha para o governo voltar atrás. Então, se isso é importante, resolve o problema do fluxo da safra, melhora a condição de renda do produtor. Por que nós não vamos nos unir e dizer o seguinte, olha, essa regulamentação tem que ser desse jeito, né? E fazer com que o Ministério da Agricultura também participe mais disso, né? Porque ele, na realidade, é que acaba representando aí essa atividade. Então, o que eu quero conclamar é exatamente isso. Vamos fazer pressão e vamos resolver um problema que, desde 88, estava faltando essa ferramenta para que a gente pudesse resolver não só o problema da armazenagem, mas o aumento da renda do produtor e também, né, a questão do fluxo da safra. Neto, tenho duas perguntas aqui, uma do Chiro. Eu acho que não é pergunta, não. Eu acho que é uma reflexão. Eu, como fui executivo de uma empresa, então minha cabeça é estruturada como executivo de uma empresa, não é? E aí nós estamos falando de desperdício. É ou não é? Tudo que nós falamos até agora é desperdício ou ineficiência. E como é que a gente decide isso numa empresa quando a gente está falando de desperdício?
Quando é dentro de uma empresa, quando você fala em desperdício, o presidente tem que saber. É o cara que manda. É o cara que tem poder de decisão. Ele que vai cuidar do desperdício. Então, exatamente, o Dadão falou, quem tem a caneta. Nós, dentro da empresa privada, quando a gente olha desperdício, e alguém pode nos chamar sobre desperdício, inclusive do lixo. Isso aí pode ser o cara que é o catador do lixo lá da empresa e fazer um caderno de sugestão e passar para o presidente. Mas na hora de tomar a decisão no processo, isso aí a alta diretoria da empresa tem que estar junto para que as coisas não se percam o foco. Nós estamos falando de foco. Então, eu vejo esse movimento que nós estamos vendo aqui hoje muito bonito. Mas cadê o KPI? KPI é quem que manda, quem que influencia. No processo decisório de uma empresa particular, nós não temos KPI aqui. Está faltando quem manda, quem influencia. Eu não sei como é que faz isso, porque quando entra em nível de governo, deve ter uma complexidade enorme. Mas nós estamos falando de coisa aí que é primordial. Né? Eu conheço Mato Grosso muito bem, eu vivi muito tempo por lá. Toda essa encrenca que o Edeon está falando. O ano passado eu peguei a caminhonete, fui até Novo Progresso. Eu não aguentei chegar lá no Miritituba. Fisicamente eu não aguentei. Mas isso aí é vivido. Eu acho que o Mato Grosso tem uma coisa bacana, que o produtor do Mato Grosso, você, Carlos, deve ter vivido isso. Quando o Blairo chegou e chamou vocês falando, olha, vamos fazer um investimento da base aqui, que o asfalto eu ponho. Quantos quilômetros vocês fizeram isso? 4.700. Pois é. Iniciativa dos agricultores. Eu conheço isso, essa é a gana do produtor do Mato Grosso. Ele tem esse negócio de querer fazer. Ele é mais solidário, ele resolve o pepino dele com os vizinhos dele e vai fazendo. Então, aí tem KPI, quer dizer, tem dinheiro, tem investimento, tem foco no negócio. O que eu imagino é que nossa reunião aqui seria pertinente se nós tivéssemos mais KPI aqui. Quem influencia e quem manda. Acho que eu acho que está faltando um pedacinho desse negócio aí. Essa é a minha contribuição como executivo. Desculpe. O duro é fazer a presidente da República vir no próximo caminho das safras, né? Fica o desafio, né? Bom dia, meu nome é Antônio Junqueira, produtor rural e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Queria fazer uma pergunta, mudar um pouco o foco e fazer uma pergunta política. Foi dito aqui que nós não temos um Pelé, o Ministério da Agricultura sofre um loteamento político, os orçamentos são simplesmente ridículos. E nós estamos vendo aí as eleições chegando o ano que vem, e a gente tem visto aí a candidata Marina Silva em primeiro lugar nas pesquisas. Ela tem feito muitas declarações muito agressivas ao nosso setor e, como o nosso amigo Chiro aqui falou, e a verdade é essa, manda quem assina o cheque, quem tem a caneta na mão. Eu queria saber o que vocês acham disso, caminhos, quer dizer rumo, nós temos que caminhar para frente, nós sabemos que ela é uma ambientalista convicta, será que nós não temos que chamar, conversar, fazer um documento por escrito com todos os candidatos, porque a gente vai produzir, e talvez a gente possa morrer na praia por falta de um presidente aí visionário que pense, faça um business plan desse país que realmente não existe. Era isso aqui. Obrigado. Caio. É uma ótima pergunta. Na verdade, a gente está coçando a cabeça desde março, quando começou a campanha, para novembro do ano que vem.
E o meu feeling, eu acho que talvez da maioria, novembro está longe. Não sei, para chegar em novembro vai demorar muito. E muita água passa embaixo dessa ponte. Né? Eu não acredito que a gente vai ter, digamos, a possibilidade de ter uma figura como da Marina, como ambientalista, com votação para ser presidente de fato. Acho que ela tem, de alguma forma, indiretamente, se aproveitado de todo esse movimento que acaba procurando um colo diferente, que é o dela, e ela acaba recebendo tudo aquilo que a presidente Dilma está perdendo. A minha visão é que nós vamos ter de novo uma briga ideológica que não vai ser concessão ou privatização, até porque vai ser uma outra coisa qualquer que nós precisamos ver o que vai ser. Mas vai ter. E não surgiu ainda, de fato, muito claramente, digamos assim, um posicionamento do que é a oposição ao governo. Como não surge isso, de alguma forma, a gente vê de novo a recuperação digamos assim, da presidenta atual, ela começa a recuperar percentuais importantes, né, nessa corrida, sem ter feito nada por isso. As ruas acabaram de novo se esvaziando, aqueles movimentos que o Brasil tem voláteis, passou. Parece que passou. Né? A indignação passou, o que a gente nos entristece. A oposição, por outro lado, em teoria, digamos, teria, digamos, nas figuras que a gente pode ver do próprio Aécio e do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, um certo potencial. Dos contatos que tivemos, nos parece um grupo que tem uma possibilidade de entender e levar a cabo ações voltadas àquilo que nós estamos falando, que o Brasil, de fato, é o agronegócio. Né? Então, acho muito longe de novembro. A nossa preocupação é enorme, porque, sabe, como a BAG, a gente tem que constantemente raciocinar toda a cadeia produtiva. É um exercício, às vezes, até cansativo, não é só olhar a produção. A gente olha para todos os setores e olha para todas as cadeias. Esse governo está conseguindo destruir cadeias impressionantes nesse país. Até a própria Petrobras, que é uma entidade extremamente importante na cadeia toda de combustíveis. Então, a gente não vê sensibilidade de poder mudar esse jogo até novembro, não vejo como. Então, espero muito fortemente, e até convido todos os nossos colegas, nós estamos conversando, essa semana estivemos juntos, discutindo lá em Brasília, como é que a gente vai atuar para poder, de fato, ganhar força para qualificar essa oposição, porque eu não consigo acreditar que esse governo que está aí consiga mudar esse disco. Eles têm um preconceito terrível com o agronegócio, e acho muito difícil que isso mude. Eu tenho duas questões. O Rafael. Bom dia, eu sou Rafael, sou repórter aqui da revista Globo Rural também. Eu tenho uma pergunta um pouco mais direcionada para o senhor Pavan, se os outros quiserem comentar também, e uma de ordem mais geral, até aproveitando o exemplo do Bruno, baseado numa experiência também pessoal. A primeira, senhor Renato, é a seguinte: nessa questão da garantia de retorno para o investidor, o senhor citou a questão do fundo de garantia das PPPs. O senhor acha que esse é o melhor caminho para se viabilizar a taxa de retorno esperada pelo investidor e, de fato, esse fundo pode dar essa garantia necessária para agilizar esses investimentos? Essa é uma pergunta que eu faço especificamente para o senhor. E uma pergunta de análise geral, até baseada numa experiência pessoal. Eu sou usuário de trem metropolitano e até um tempo atrás eu costumava pegar o trem ali na estação de Santo André, no ABC Paulista, não sei se todos aqui conhecem. E 1 ou 2 dias da semana, frequentemente, a estação simplesmente parava porque precisava passar um trem de carga pela estação. E eu não sei avaliar isso tecnicamente, mas acredito que isso deva provocar uma readequação, uma realocação de sistema, ainda que por um curto período, que faça com que se perca tempo e talvez isso tenha custo. Então, eu gostaria de saber, nesse processo todo, do ponto de vista do setor e até dos especialistas em logística aqui, como é que está sendo discutido especificamente esse tipo de gargalo?
quer dizer, de trens que saem de áreas específicas de carga e que, para chegar, por exemplo, até o Porto de Santos, precisam passar por estações que, na verdade, são estações preparadas para passageiros, para pessoas, e que acredito que deva ser prejudicial também ao sistema. Muito obrigado. Só para acrescentar uma questão do Afonso Named, presidente da Sobratema, ele diz assim, a sociedade brasileira, no Brasil, o Brasil tem know-how e demanda, por que a coisa não acontece? Essa primeira pergunta da questão da concessão ferroviária, né? Então, o problema não é só da garantia. Eu acho que a garantia é importante, quer dizer, se não tiver a certeza de que vai ter o recurso de volta, não vai dar em vazio. A segunda questão é o preço. Porque o que aconteceu? Esses projetos que estão sendo feitos, os custos estão sendo levantados através da Vale do Rio Doce, que tinha que atender um TAC da NTT. Então, foi contratada a Vale para ela fazer, então, o levantamento dos investimentos necessários. E foram feitas 3 alternativas. Uma alternativa é a via passar pelos principais mercados. Então, por exemplo, a F354, né, que liga o Porto de Açu até Uruaçu, passaria, então, por Ipatinga, que tem um grande produto siderúrgico, passaria depois por Conceição do Mato Dentro, onde tem 5 minas com mais de 150 milhões de toneladas por ano, e depois iria para Corinto, Pirapora e chegaria até Uruaçu. Bom, o que aconteceu? A segunda alternativa, né, era uma intermediária. E a terceira era de menor custo. Qual foi adotada? A de menor custo. Então, hoje, para os Minas chegar na ferrovia, tem que fazer um ramal de 120 quilômetros. Para a Conceição de Mato Dentro chegar na via, tem que mais 120 quilômetros. Encarecendo o produto que está com problema no mercado internacional, que pode tirar o Brasil do mercado internacional. Então, essa é uma outra questão. E, por exemplo, a Ceilândia, né, a Barcarena, o preço estabelecido pelo governo é 3 bilhões e 200, quando na realidade custa 4,500. Então, quer dizer, não adianta, quer dizer, o pessoal sabe fazer conta. Então, eu acho que a Ceilândia Barcarena deve ser inviabilizada por essas questões, quer dizer, que a gente está vivendo. Depois, a segunda questão é a questão da... Bom, veja, eu fui presidente da Ferrovia Paulista, enfrentava muito esse problema. Vocês sabem qual a velocidade que um trem precisa ter para atravessar uma cidade? 5 km por hora. Vocês sabem qual é a média, a velocidade média da ferrovia brasileira hoje? É 25 km por hora. Né? Então, o problema é o seguinte, quer dizer, não tem jeito. Quer dizer, se não resolver esses gargalos, né, não adianta fazer ferrovia de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Nós temos que primeiro resolver esses gargalos, que são seríssimos. Né? E acho que o Abate tem mais algumas questões para colocar aí. Rafael, a questão de São Paulo, da travessia que a gente enfrenta hoje, que é a questão da MRS, a própria LL, vai ser resolvida com o Ferroanel. Então, ele faz parte desse programa de investimentos em logística, mas, lamentavelmente, todos os trechos têm tomada de subsídios já colocadas pelo governo e só falta esse, que é mais difícil em função das negociações com a MRS, a LL, Governo de São Paulo e Federal. Mas está para sair. Então, com isso, a gente vai ter o descompartilhamento de linhas da MRS com a CPTM e vai melhorar o fluxo de transporte de passageiros. E tem mais um ponto. Agora, em um mês, o governo de São Paulo lançará a linha 18 Bronze, que vai da estação Tamanduateí, em monotrilho, até o ABC, passando por São Caetano, Santo André e chegando em São Bernardo. Então, será uma linha adicional que sairá de São Paulo, a primeira linha do metrô que vai sair de São Paulo e vai para a região metropolitana do Estado, ou da capital. Obrigado. Tem mais uma pergunta lá?
Eu queria... Afonso Mamed, da Sobratema, presidente da Sobratema. Eu queria, no fundo, me solidarizar com o que foi dito aqui. Na verdade, o Edeon comentou sobre o assunto das reclusas. É uma realidade. As reclusas, elas estão aí para serem construídas, tem que ser construídas pelo Ministério dos Transportes. As barragens têm escada de peixe, mas não tem reclusa. Essa é uma realidade, né? O outro assunto aqui do escoamento, da safra, é absurdo. Está construindo ferrovias, mas tem um gargalo aqui em São Paulo que não se constrói o Rodoanel aqui, exatamente porque tem um problema com o PSDB, um problema de governo aí, né? Ou seja, nossos governos, na verdade, estão muito preocupados com a próxima eleição. O plano de governo não é um plano de país, é um plano da próxima eleição. Nossos políticos estão muito acostumados a isso. E aí a dificuldade que a gente tem para conseguir evoluir no processo. Eu faço parte de uma construtora, faço parte da Sobratema, entidade que cuida de tecnologia, e não falta tecnologia para a gente para poder construir qualquer coisa no Brasil. Tanto que a gente constrói em todos os países do mundo, aí a gente está aí disputando de igual para igual com todas as empresas que estão mundiais aí. Não falta tecnologia. O que falta, na verdade, é planejamento. Então, aí cria-se planejamento. Nós estamos aí, há um ano atrás, que o Bernardo Figueiredo foi lá, de discurso, e mais discurso de investimentos. E, diga-se passagem, tem o PT lá, tem o PSDB também, que faz bastante discurso, que também sai menos, pode até sair mais um pouco, mas também as coisas não se viabilizam. E a gente continua produzindo. Vai produzindo e vai entulhando os portos aí, conforme o Fávaro comentou, né? Essa é uma realidade que está acontecendo, porque falta, na verdade, gestão. Falta, na verdade, são a gente conseguir influenciar ou trocar os políticos. O drama todo é que a próxima eleição está aí. Só que a próxima eleição tem o Mais Médicos, tem esses programas todos que são populares e que vão acabar elegendo possivelmente as mesmas pessoas que estão aí. E aí como é que vamos tocar o país? Vai continuar desse jeito, até ir afundando, porque não tem outro jeito. Não é um problema de construção, não é um problema de falta de tecnologia, o problema é de licença, o problema é de entendimento do governo, é de falta de plano de país, na verdade. Ficam esses planos aí de próxima eleição, é só próxima eleição. O cara lança um produto para lançar rápido, né? Marketing é rapidinho. Olha, vamos investir 133 bilhões de reais. E as coisas não acontecem. Se eu puder complementar o Afonso também, já também pegando a linha um pouquinho um assunto que o doutor Renato abordou, essa questão das eleições, eu acho que é exatamente isso. Cai no colo o índice de popularidade da Marina crescendo exatamente também o Caio também falou, a inoperância da oposição. Ela tem um mandato de estar na oposição e não perdeu, não aproveitou a oportunidade, as ruas, o pessoal deixou a coisa acontecer e a indignação de quem eleitor ou nós que queremos a coisa acontecendo, uma boa gestão, assim, mas espera um pouco, o que eu tenho que escolher? Entre quem governou e não fez e quem governa e não faz? Então, aí acaba sendo a indignação em ver Marina subindo nas pesquisas. Essa é a grande realidade. Agora, também gostaria de compartilhar um outro problema do Brasil, que ainda não foi tocado aqui. Rapidamente o senhor pincelou e eu queria aprofundar um pouquinho esse debate. A questão da burocracia. O gasto público, nós temos que exigir que seja bem feito, que os recursos públicos sejam eficientes, mas existe algumas coisas que acontecem também que são proibitivas para o bom desenvolvimento da infraestrutura logística. Eu quero citar 2 exemplos muito práticos, muito didáticos, que nós estamos nos deparando. Primeiro, uma obra, como o Edeon falou, a BR-163 não fica pronto mais em 2014, porque uma companhia quebrou e a outra, por falha de projeto, vai ter possivelmente uma quebra de contrato, até de comum acordo com o DENIT, né, porque simplesmente não tem como ela fazer a obra. Vejam a situação. Um defeito de projeto, um erro de projeto, previa cascalho no meio do trecho, um trecho de 67 quilômetros, não existe a cascaleira. Não existe a cascaleira. O DENIT, isso depois de 3 anos de obra, descobriram que não tem. Agora, o DENIT não pode aditivar o contrato, porque como que passa dos 25%, até agora ninguém falou nada, não tem quem que vai assumir a responsabilidade depois de 3 anos. O Tribunal de Contas vai penalizar.
Certamente, então, vai quebrar o contrato, para ficar todo mundo numa boa, né? Faz uma quebra de contrato amigável e nova licitação. Esse erro de projeto gera um prejuízo para o empreiteiro, e eu tive conversando várias vezes com ele, a custo bem justo para ele poder tocar a obra, R$3 milhões. É nada perante o que vai ser uma nova licitação. 1 ano para fazer a nova licitação, mais 2 anos, talvez, para fazer a obra, se der tudo certo. Quanto se perde com isso? E mais, a quanto vai sair essa nova licitação? Tenho certeza que talvez 20 ou 25 milhões a mais, né? Porque é normal acontecer isso. Né? Até porque também essa licitação é de 5 anos atrás, os preços já se reajustaram. Então, seria muito mais eficiente fazer o aditivo. Não estou aqui defendendo aditivos, corrupção, não é isso. Mas porque o empresário fizesse a obra e o Brasil não pagaria essa despesa muito adicional e o que é perto de todos não ter a obra. Outro fato para a gente também pensar um pouco do que representa a burocracia brasileira, da mesma BR-163, um fato bastante simples. Quando assumiu o comando do DENIT, né, o diretor-geral, o Luiz Antônio Pagô, a BR-163 seria tocada por grandes empreiteiras. Não preciso citar nomes aqui. E a obra seria R$1 bilhão mais caro. E buscando a eficiência, fez novas licitações por pequenas empreiteiras, e economizou-se, entre aspas, esse R$1 bilhão. Acho que foi até um gesto louvável de buscar a eficiência brasileira. Só que aí a obra não ficou pronta. E se perde R$1 bilhão, já foi dito hoje aqui, se perde R$1 bilhão por ano. É essa a eficiência que nós queremos para o Estado brasileiro? É essa a eficiência como empresário, Ciro, que nós queremos para o Brasil? Tribunal de Contas, agindo como fiscal, ele, nesses momentos, ele aponta o erro e diz que economizou para o Brasil R$3 milhões no caso da 163. Mas quando a obra vai custar mais R$20 milhões numa nova licitação, ele não aparece para dizer por quê foi assim. Então, assim, acho que a fiscalização é importante. Eu não estou defendendo o gasto descompensado dos recursos, não. Eu estou dizendo até como empresário, o empresário tomaria a decisão. Certo, olha, não tinha previsão da cascalheira aqui, se tiver que punir alguém, vamos punir depois. Mas qual é a medida mais eficiente hoje? Faz-se um aditivo de R$3 milhões e a obra fica pronta. Depois, se tiver que punir alguém que não previu a cascalheira, vamos punir depois. Certamente, busca-se o caminho mais difícil, o caminho mais oneroso, em busca da honra de dizer assim, não fizemos o aditivo. Isso também precisa ser repensado. Carlos, por uma questão de logística, eu vou ter que fazer encerrar por aqui, fazer uma última pergunta para você, depois fazer uma rápida despedida de vocês todos, aí você pode colocar a ideia que você está pensando em colocar. E é uma pergunta meio provocativa, Carlos, que inclusive foi feita pelo Mário Andrade via internet, mas a dele não é provocativa, a minha que é, né? Que ele diz que, Carlos, você acredita que a saída para armazenagem é o produtor investir em estrutura na fazenda? Aí eu vou fazer uma pergunta provocativa. O produtor rural de Mato Grosso, nos últimos anos, ele ganhou bem, né? Ele teve um bom lucro. Não seria o caso de investir na armazenagem na fazenda? Quer dizer, mesmo que, vamos dizer, não tivesse o plano do governo, quer dizer, não era hora de pegar um pouco de grana e investir em armazenagem? Sem sombra de dúvida. Eu tenho essa convicção. Eu acho que o produtor pensa sempre em comprar um pedaço mais de terra. Ele não está dentro da cultura do produtor essa questão da armazenagem. Até porque tem um perfil muito específico, né? O Deon estava me falando aqui, o produtor de Mato Grosso tem uma janela de comercialização. Em função da nossa questão geográfica, essa questão desse apagão de infraestrutura logística, o produtor de Mato Grosso, por exemplo, a safra 2013-2014, se viabilizou há poucos dias. Seria uma safra de grandes incertezas, e aí, de novo, mais sorte que juízo, Deus levou uma seca de novo aos Estados Unidos, o mercado se aqueceu, a desvalorização do real no mesmo momento, então possibilitou a conta ficar viável para 2013, 2014, o produtor vai e vende a futuro.
né? Hoje, 35%, 40% da safra já está vendida a futuro. Então, o produtor acha desnecessário fazer o armazém, porque já está vendida a futuro. Para que ele vai fazer a operação se ele já vai entregar, não vai ficar fazendo a estocagem? Mas comete o erro de perder o mando do seu negócio, como o americano, fica com essa safra depositada, escolhe o melhor momento. Mas pela necessidade de vender a futuro e viabilizar o seu negócio. Então, o produtor, por isso, ele compra uma coletadeira, ele compra um pedaço de terra em momentos bons, mais que isso, mudou o perfil de custeio da agricultura mato-grossense. 2006, 2007, no auge da crise da agricultura no Centro-Oeste, em torno de 8% ou 9% do produtor se autocusteava a sua safra. Hoje isso está em torno de 40%. Né? Ele está cada vez um pouco mais capitalizado e financiando sua própria lavoura, mas não se atentou que se ele fizesse investimentos em armazenagem, mesmo com recursos próprios, ele certamente teria outras oportunidades. Claro que o melhor de todos seria um plano desse. Se ele tivesse acesso a juros de 3,5% ao ano, o dinheiro dele renderia mais. Mas por tudo que já foi dito aqui, ele não está tendo acesso também a esse recurso. Okay. Entendeu? Seguindo aquela linha que o Carlos estava falando, da questão de burocracia, nós temos tido, na implantação de infraestrutura no Brasil, dois também grandes problemas, além do Tribunal de Contas, que são as licenças ambientais, seríssimas, e a questão indígena. Muitas obras não são realizadas hoje por questão indígena. Vou dar um exemplo, voltando ao assunto de hidrovia. No Rio Tapajós, estão previstas, já fase final de estudo, a São Luís do Tapajós, depois a Jatobá, que são duas que estão em fase final de estudo, mas a de Chacorão nem começou a ser estudada, porque os índios Mundurucus e Cinta Cinza não permitem o estudo. Então, o Estado brasileiro ele está refém das políticas indigenistas. Né? A FUNAI tem um superpoder de mandar e desmandar, e criar novas reservas, e fazer o que ela quer, e, em função disso, você não consegue fazer obra de infraestrutura de interesse do país. Hoje, você, para fazer isso, você tem que ter uma autorização do Congresso Nacional. Você imagina quanto tempo se leva para ter uma autorização desse tipo. Nós estamos implantando a BR-242. Qual que é a solução para essa questão? Os índios chavantes daquela região ali, distantes do empreendimento, estão criando o caso. E só aceitam se sentar numa mesa para negociar. Mas não dá para negociar com o índio, tem que negociar com a FUNAI. E a FUNAI está cheia de ONGs internacionais, que vão lá, fazem a cabeça da FUNAI, dos indígenas. Quer dizer, nós estamos na mão de quem, efetivamente? O que nós temos que tirar, a solução para isso, é o Congresso brasileiro se mobilizar, a sociedade se mobilizar em relação a isso. Porque fica um monte de gente achando que entende de política indígena, quando o índio ele não quer mais saber desse assunto de espelhinho e de cachaça. O índio quer Hilux, TV de LCD, shopping, ele quer outra coisa. Ele cansa de ver Você vai a 200 quilômetros para dentro da reserva indígena do Xingu, numa oca daquela, tem TV de LCD Então é isso que eles querem. Mas existem aqueles ideologistas que acham que isso... E esse achismo que existe acaba provocando esse tipo de coisa. Então, muita obra no Brasil acaba tendo dificuldade em função de licença ambiental. Nós não somos nada contra. Acho que se vai agredir o meio ambiente, você tem que saber o como vai fazer, onde vai fazer. Mas tem que ser ágil, pô. Você ficar 3, 4 anos estudando que aqui é a passagem do lobo-guará, dá licença, né? É o sapinho do Lula, né? O Lula tem uma história do sapinho. Caio, sua despedida aí. Bem, queria agradecer muito aqui a Globo a oportunidade. Acho que é uma discussão muito, muito feliz. Nós temos conversado muito sobre um grave problema que temos, porque mesmo o país mais poderoso, democrático, capitalista, a relação do Congresso com as políticas necessárias, às vezes o tempo não é o tempo adequado e as coisas demoram.
Aqui no Brasil, além da questão do tempo, quer dizer, o tempo político não tem nenhuma conformidade com o tempo das políticas necessárias para a oferta, para a produção ou para a logística, nós temos o problema da ideologia. Esse é um problema gravíssimo. No nosso congresso, nós ouvimos uma palestra brilhante do Evaristo Miranda, que ele mostrou como é que o Brasil está enxugando, está reduzindo. O Brasil está diminuindo por causa de políticas desse tipo. Então, estão se criando países dentro do Brasil, né, que estão fora das mãos de brasileiros. O Brasil está diminuindo. E junto com essa diminuição, as perspectivas do mundo sobre o que o Brasil vai ser começam a ter um ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação começa a trazer problemas, o capital externo vir para cá. Enfim, é um momento realmente não de cortejo fúnebre, mas às vezes me alegra que de repente nos descobriram a fonte de calcário, não de pedregulho, porque se tem cal e tem a pá de cal, a gente teria perdido algumas coisas, está faltando a pá de cal. Espero que isso mude, mas fica essa mensagem, digamos, da nossa preocupação, que o Brasil está diminuindo, em todos os sentidos. Está faltando xisto. Renato. Bom, eu entendo que as reuniões como essa, onde a gente tem uma troca, vamos dizer, de ideias e por pessoas assim que conhecem bastante o problema, pode nos encaminhar, né, para um consenso do que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é a dificuldade, né, das principais lideranças ter um diálogo com o governo. Quer dizer, porque a gente não sabe hoje quem é o governo. Se é a presidente, se é a Gleisi, que é da Casa Civil, que joga tudo para ela, né? Se o que manda menos do Ministério no transporte é o ministro do transporte. Ele é o único, olha, sabe, eu estou lhe comunicando que vai ter uma concessão. Pois não, olha, eu fiquei sabendo, então vai ter. Quer dizer, então, existe uma dicotomia terrível no Brasil, né, em função de você saber com quem que você fala. A gente podia fazer o seguinte, vamos pedir para o Chiro descobrir isso daí lá. Eu acho que a grande contribuição que ele vai dar para a gente, pelo menos a gente fica lá na porta, então não adianta ficar batendo numa porta e... Olha, eu estou dizendo isso porque eu vivi esse problema, né? Chegou uma hora, nós tivemos que atualizar, né, o nosso projeto Norte Competitivo, que já fazia 4 anos. Então, o que nós fizemos? Voltamos lá, fomos no Ministério do Transporte, né? Aí o Marcelo falava, não, sabe, você precisava falar com o DENIT. Aí sempre, não, isso é questão da Valec. Mas, escuta, graças ao EDEON aí, que conhecia o caminho das pedras, nós conseguimos, né, atualizar. Mas hoje existe um desconhecimento total de quem manda no país. Então, quem tem a caneta? A presunção é que é a presidente que tem essa caneta, mas, na realidade, é influenciada por uma série de outros participantes, atores. Recentemente, nós tivemos aí o secretário da Receita Federal, o Arno, que dizia, não, tem que ser 5,5% a taxa interna de retorno, né? Aí depois tinha que vir o Mante e dizer, não, agora é 7,5%, agora é 8,5%. Então, eu acho muito importante isso, quer dizer, nós nos unirmos aqui, a gente descobrir aí, o companheiro aí vai dizer com quem a gente tem que falar, e lá, mas de forma persistente, quer dizer, todos juntos, junto com os deputados e com os representantes de cada parte do território nacional. Renato, eu não sei quem manda no Brasil, mas aqui eu sei, viu? É o departamento de eventos aí que está. A Gabi já está me olhando feio. Não, olha, gente. Mentira, ela é super legal. Bom, gente, eu queria agradecer ao Caio, da BAG, ao Renato, da Macrologística, ao EDEON, da ProSoja, o Carlos, da ProSoja, todos vocês aqui que... Acho que, na verdade, houve um grande bate-papo aqui, um grande debate, né? Vamos fazer mais isso, talvez trazendo a Dilma também, né?
ou menos, né? Para a gente, de uma vez por toda, acabar com esses gargalos, né? Porque esses gargalos eu não aguento mais falar sobre isso, para dizer a verdade. Né? Outro dia eu estava conversando com o Roberto Rodrigues, falei, pô, a gente vai falar de novo sobre isso. Né? É sobre gargalos e imagem do agronegócio, é mesmo? Né? E, então, agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal que nos acompanhou pela internet, né? E vamos ver se no ano que vem a gente volta aqui com mais... Em Brasília? Vamos fazer um em Brasília, boa. Vamos fazer um em Brasília. Olha aí. Quarto andar do Planalto. Tá marcado, hein? Gabi, você já reserva lá, desde já. E gostaria de agradecer o pessoal do eventos, a Gabi, a Patrícia do marketing, toda a equipe da redação que fez esses mapas todos, o Valtinho que fez a trilha sonora, o Felipe, o Sérgio, o Tião, a Luciana, a Ana Paula, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, foi por problema de logística também. E até o ano que vem, quando a gente vai ter mais uma jornada do Caminhos da Safra, quem sabe no Palácio do Planalto. Muito bom.